Eu tenho agora a honra de juntar dois assuntos que eu gosto muito e também de conversar com um dos meus ídolos dos primeiros anos de adulto, o ídolo da adolescência, ex-zagueiro do Grêmio, ex-zagueiro do Corinthians, entre outros vários times que ele passou. E na carreira ele foi conhecido como Capita. Outro Capita que eu me lembro é o Carlos Alberto, capitão de 1970. Então, quem recebe esse carimbo, essa braçadeira de Capita e fica com esse nome na carreira é porque merece. William Machado, ex-zagueiro, hoje assessor de investimento profissional do mercado financeiro. Muito obrigado por conversar conosco aqui nos 60 Minutos na Som Maior. Bom, primeiramente, é um prazer estar falando para todos os ouvintes, enfim, todo mundo que nos assistir. E contigo também agradeço o carinho, foi uma honra ter jogado em algumas equipes no futebol brasileiro. Dentre elas, destacaria Ipatinga, Grêmio e Corinthians. E ter esse apelido depois perpetuado, eu tive a oportunidade de trabalhar eu brincava que era o original, eu era o genérico, né, o capítulo original, na Sport TV como comentarista, então a pessoa é extremamente carinhosa, atenciosa, enfim, ser humano fantástico. E hoje eu carrego essa marca e ele, né, infelizmente já nos deixou, mas tenho certeza está lá de cima nos guiando nessa vida que a gente está tendo agora, principalmente nas dificuldades da pandemia. William, vamos falar desse apelido, vamos partir por aí. Tu tem esse apelido pela liderança que tu tinha no campo. Então, tu era o organizador no campo, tu era o gestor da equipe, tu geria essa grande produção de jogadas que era os outros jogadores indo em busca do gol. Isso foi algo trabalhado por ti? Tu ouviu de alguém, ou de algum parente do teu pai, de algum técnico, que isso tinha que ser trabalhado? É algo que tu já veio contigo na tua criação? De onde é que veio essa tua liderança que era tão fácil de ver nos campos? Então, sabe que isso eu diria que é um mistério e eu vou juntando algumas coisas agora olhando para trás. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa do meio esportivo, trabalha em categoria de base, e a gente discutindo exatamente como formar esse tipo de liderança. Por uma opção dos meus pais, que eu digo que foi uma sorte muito grande, meus pais me obrigaram sempre a estudar, mesmo quando eu passei no teste aos 13 anos no América, eles redobraram a cobrança em relação aos estudos. E olhando para trás, eu vejo que os estudos me fizeram entender melhor o que os técnicos queriam dentro de campo. Essa compreensão fez com que eu acabasse de forma natural orientando mais os meus colegas que muitas vezes tinham mais dificuldade de entender algumas determinações. E aí acredito eu que isso tenha sido quase que natural eu ter sido escolhido, nunca busquei isso, mas ter sido escolhido capitão em praticamente todas as equipes pelo qual eu passei. E quando eu não era capitão, eu acabava sendo também uma das lideranças, né? Porque muito acontece em trabalho em equipe. Não existe só um líder, existem vários líderes. No caso do futebol, fica um lá com a faixa de capitão, mas não necessariamente é o líder principal, inclusive. Tu chegou a ter algum atrito, algum problema digamos, ciúmes com algum técnico por conta dessa tua liderança nata? Tinha algum que achava que tu estava disputando o controle da equipe, o controle dos jogadores? Teve algum líder teu que acabou sentindo alguma insegurança com a tua liderança? Então, é difícil eu falar isso, né? Falar pela pessoa, Aham. mas que eu me lembro aqui, obviamente eu vou omitir os nomes, talvez dois a gente tenha tido, eu não falo assim atrito, porque do meu lado eu sempre fui muito franco com os técnicos Certo. no sentido de falar assim, bom, eu estou aqui para te ajudar, que você precisar, conte comigo, seja jogando no banco ou nem convocado. Essa era a minha cabeça mesmo, óbvio que frustrado quando não estava sendo nem convocado, mas enfim, tentava recuperar meu espaço dentro de campo. Agora, dentro de campo, eu buscava orientar conforme os atletas também se sentiam mais, compreendiam melhor. Em Certo. alguns momentos, na verdade foram poucos, eu vi às vezes o técnico dando instrução para um jogador, pedindo para ele fazer uma coisa que ele não era capaz de fazer. E aí era um problema, justamente por conta de eu entender que
jogador não ia conseguir realizar e aquilo ia prejudicar toda a equipe, né? Então, eu não contrariava o técnico, mas muitas vezes eu falava, tentava abordar o técnico para falar com ele que era uma decisão que iria prejudicar a equipe, porque aquele atleta ele não tinha condições, não se sentia confortável para fazer, desempenhar tal papel. Vamos começar a falar da transição, então. Há muito tempo, eu acompanho futebol desde jovem, a gente ouvia muito que o jogador de futebol morre duas vezes. A primeira vez é quando ele para de jogar futebol. Mas algumas entrevistas de alguns grandes jogadores dos poucos anos passados, como o Kaká, por exemplo, eles falam que foi algo muito bem pensado, que não sente falta, inclusive, da rotina de jogador, não sente falta do campo de futebol. Como é que foi a tua aposentadoria? Como é que foi a tua transição de jogador de futebol para jogador aposentado e depois para o mercado financeiro? Bom, eu sempre pensei em parar numa grande equipe. Eu joguei muito tempo em equipe pequena no Brasil, então eu tinha esse sonho. Quando eu decidi parar no Corinthians, eu imaginava que a gente poderia, em 2010, conquistar ou a Libertadores, a gente acabou eliminado pelo Flamengo, mas depois a gente acabou caminhando forte rumo ao Campeonato Brasileiro e a gente chegou de fato à final da competição ali, brigando cabeça a cabeça com Fluminense e Cruzeiro, acabamos em terceiro. Meu sonho era parar, obviamente, levantando mais uma taça, e isso não foi possível. Só que eu, como já imaginava que a idade de 34, 35 anos era uma idade já próxima para poder parar, eu, um ano antes, 2009, comecei a amadurecer essa ideia. Eu tinha um preconceito em fazer terapia, nunca tinha feito, mas achava que não era legal. Isso me ajudou a procurar também um terapeuta para ver se aquela decisão estava bem pensada, enfim, aproveitava também para quebrar esse preconceito. E aí me ajudou bastante e, de fato, a minha decisão, assim como o Kaká, ela foi muito bem pensada, mas eu usei uma estratégia de ficar praticamente um ano fora, que foi o ano seguinte à minha aposentadoria, porque eu tinha comigo que talvez fosse o ano mais difícil, justamente aquele ano em que você não tem muita rotina nova e a saudade poderia falar mais alto. Eu fui para fora, eu fui estudar, era outra coisa que eu queria bastante também, sempre quis dominar melhor, na verdade, ter um pouco mais de conhecimento em relação ao inglês, porque eu não tinha quase nenhum. E aí fui para fora, fui visitar também países que eu não conhecia e tinha vontade de conhecer, já que eu nunca tive a oportunidade de jogar fora do Brasil. Então, isso foi, para mim, funcionou perfeitamente. Sei que outros atletas sentem mais, mas isso depende muito de cada um, da forma como ele conduz esse final de carreira. Como jogador, tu já estudava o mercado financeiro, tu já era investidor, como é que era a tua relação com a função que tu desempenha hoje? Eu comecei a ter, na verdade, a partir do momento que a gente ganha o primeiro salário, ou mesmo que seja para algumas pessoas a primeira mesada, né, você já começa a ter uma relação com o dinheiro. Então, há uma carência enorme no nosso ensino em relação a saber lidar com o dinheiro. Isso desde do ensino, talvez fundamental, chegando até as universidades. Infelizmente, a gente tem esse problema gravíssimo. E o que aconteceu comigo, eu, por sorte e por dedicação também, mas eu fui fazer ciências contábeis ainda enquanto eu jogava, ainda com 18 para 19 anos. Eu entrei na PUC BH e fui conciliando. E lá eu lembro da primeira disciplina que falava mais sobre isso, que era mercados de capitais. Então, ali eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento sobre dinâmica de bolsa, sobre todos os produtos financeiros, mas isso está falando de 1997, ou seja, em Belo Legal, Horizonte, errado ainda. que não tinha uma bolsa de valores, né, como São Sim. Paulo e Rio, por exemplo. Então, assim, era muito superficial, mas já me deu um olhar diferente. Eu que estava acostumado só com bancos, né, só com caderneta de poupança e tudo, olhando investimento a caderneta de poupança naquela época, até então eu pensava assim. Aquilo me despertou interesse e eu fui tomando gosto e comprando livros, né, que falavam mais profundamente do tema. Então, quando eu não conseguia conciliar a faculdade, porque às vezes tinha contratos em equipes pequenas, que eram de 4 meses, então não dava para eu transferir a faculdade, e eu Uhum. mergulhava na literatura atrás dessas informações, dessa formação. Quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro,
eu vi a necessidade de saber investir melhor. Mas, assim, até quando a gente ganha menos, aí que a gente deveria errar menos, né? Porque Sim. a gente não tem espaço para grandes erros. Mas isso aconteceu comigo quando eu tive um pouco mais de volume financeiro. E aí, primeiro, eu fui ver aquilo que não era bom, que já era uma grande vantagem, mas eu ainda não tinha o domínio do que poderia ser bom. Aos poucos, eu fui cada vez lendo mais, lendo jornais, parte econômica, parte financeira, e essa foi toda a minha formação para poder ter esse entendimento melhor do mercado financeiro. E, obviamente, depois que eu parei, aí sim eu me aprofundei ainda mais. E tu já trabalhava nessa transição de fim de carreira, tu já trabalhava para ir para o mercado financeiro depois? Tu já tratava disso? Tu foi por convite ou tu buscou isso? Como é que foi essa tua transição? Não, eu busquei. O que aconteceu foi que em 2009, eu cheguei no Corinthians em 2008. Sim, Quando você chega com o título de que você é o jogador de confiança do técnico, é uma das piores coisas que pode acontecer com um jogador no vestiário, né? Porque ele é o homem de confiança do técnico, então ele passa a ser o homem de não confiança dos atletas, né? Porque muita gente acha que essa situação ela é incompatível, como se fosse água e óleo, né? Se você tem a confiança da comissão técnica, os atletas não vão confiar em você, que você pode ser o dedo duro é lá quase de um trás. intruso. Exato. Então, acho que me custou mais ou menos um ano até os atletas me conhecerem como pessoa, entenderem que eu poderia ser o homem de confiança da comissão técnica, mas eu era um atleta e eu iria fazer o melhor para que a gente vencesse. Poderia ser a comissão técnica estar errada, eu falaria. Se fossem os atletas, eu falaria também. Então, a partir de 2009, principalmente, eu comecei a compartilhar muito mais coisas com os atletas no sentido desse interesse pelo mercado financeiro, por investimentos, Certo. orientando, principalmente os mais jovens, a tomarem cuidado com algumas propostas que chegavam, com alguns produtos bancários, com o volume para aportar em alguns produtos bancários. E passado o ano de 2009, mais ou menos em 2010, já aí com 2 anos de convivência com a maioria, para minha surpresa, alguns começaram a se aproximar de mim, perguntarem quando eles receberam alguma proposta para algum investimento. E eu achei aquilo fantástico, assim, poder ajudar. Então, foi a primeira vez que eu me vi fazendo alguma coisa. Eu já estava alinhado para parar, mas eu não sabia nada ainda do que eu faria quando eu parasse, qual atividade eu ia desempenhar. Algumas pessoas falavam que eu tinha perfil para ser técnico, para ser comentarista, dirigente, empresário, e eu rechaçava todas, porque eu não via assim, no momento não me brilhava os olhos. Mas quando eu comecei a orientar os meus amigos, isso me brilhou os olhos. Então eu ainda no vestiário, no meu último ano como profissional, eu montei uma empresa que lá atrás eu falei que era uma consultoria financeira, hoje eu tenho vergonha de falar porque não era, mas eu era um captador de clientes para levar Certo. para uma gestora para poder ver se a gestora, se esse cliente, possível cliente, alocava o recurso na gestora para a gestora fazer a gestão desses recursos. Então, era isso que eu fazia e fiz por 3 anos, mas num modelo que, ao final, não me agradou porque era desalinhado com o que eu buscava. Certo. E qual é a tua função hoje? Como é que é a tua rotina hoje? Por exemplo, tu é assessor autônomo de investimentos, tu orienta os investidores, tu liga para eles e, hoje tá bom para investir, tá? Ó, o dólar caiu, porque a bolsa subiu, vamos comprar dólar, e tal. É esse o trabalho que tu faz hoje? É mais ou menos. Na verdade, eu sou, né, a nomenclatura mais rígida é agente autônomo de investimentos. Isso Então, mesmo. né, eu fiz uma prova que é como se fosse a OAB, né? A OAB é para os Uhum. advogados. A gente tira a gente fala a prova da Ancor para pegar o código de agente autônomo de investimentos. Eu entrei para a Messa Investimentos, que é um escritório aí da região sul de Caxias, que nasceu em Caxias, depois aumentou, abriu filial em Porto Alegre, São Paulo, Brasília. Hoje é o maior escritório de investimentos do Brasil vinculados à XP. E eu fiz essa prova pensando muito assim, em que iria me capacitar.
Então, a gente aprende muito sobre legislação, sobre ética, sobre o que a gente pode e não pode fazer. Então, é muito claro, o papel do agente autônomo é entender o perfil daquele cliente e apresentar para ele aqueles produtos que são alinhados com o perfil dele. E a decisão acaba sendo do próprio cliente. Então, a gente não pode, compre isso, a gente não pode indicar nem sugerir nada por Tá. conta da legislação. A gente mostra e detalha cada produto. Então, a gente explica funcionamento de ações, se aquele cliente tiver perfil mais arrojado ou não tem, a gente vai explicar qual que é o papel do CDB, qual que é o papel da LCI, de uma LCA. Então, para aqueles produtos, LFT, todos os produtos que são para perfil conservador, a gente abre a carteira e orienta neste sentido, mas é o que a legislação nos impõe. Mas eu ligo sim, falo, ó, tem um produto que vai ser lançado que é do seu perfil. Então, é isso, 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 isso. O que você acha? Você acha interessante para a sua carteira e tudo? Como é que é esse tratamento? Porque agentes autônomos de investimento existem vários e tu vai criando uma relação. Mas criar uma relação contigo, convenhamos, tu estava na TV até pouco tempo, tu levantou taças, inclusive teve uma das taças que quase te custou algumas cicatrizes, né? Ali no Corinthians, quando pegou fogo no É. papel. Mas, assim, as pessoas elas já te conhecem, tu já é uma figura pública. Como é que é a reação delas quando, de repente, liga o William Capita, o zagueiro do Corinthians, para me indicar um investimento para me deixar mais rico? Então, é curioso. Eu hoje, por exemplo, na minha carteira de investimentos, eu diria que entre 30% e 35% ela é composta por atletas, ex-atletas, enfim, agentes, pessoas do meio esportivo, tá? Sim. Mas o restante não, o restante completamente pessoas fora do meio esportivo. Isso me dá até um certo orgulho, né? Porque as pessoas que são do meio esportivo, elas geralmente, de forma geral, já me viram em algum momento, seja como jogador, seja como comentarista. E isso dá uma certa vantagem, porque se a pessoa buscar algumas informações, sabe que eu prezo muito pela retidão, pela honestidade, enfim, são valores que eu trago de infância, independentemente de qual atividade que eu faço, esses valores vão nortear sempre as minhas decisões. E isso, então, me dá uma vantagem. Quando eu vou ser apresentado, né, indicado, alguém me indica, fala, William, conversa com meu primo, conversa com um amigo meu que ele está precisando de consultoria financeira, de assessoria financeira, eu vou lá, me apresento, se a pessoa não me reconhece, normalmente eu explico para ela, eu falo a minha origem, né? Eu falo que eu passei pelo futebol e tudo. E aí já aconteceu algumas pessoas no meio da reunião, não, mas eu estou lembrado de você jogando. E aí fica uma coisa engraçada, porque aí a reunião fica muito mais longa, porque a pessoa quer falar de futebol, né? Geralmente, o brasileiro gosta muito de futebol e tal. Claro. Ou então tem alguém, nossa, meu pai é muito gremista, peraí, eu vou ligar para ele, não vai acreditar. Ou muito corintiano, enfim. Mas assim, eu vejo que há uma admiração justamente por eu quebrar também um preconceito existente em relação aos jogadores, né? Que é o cara que é burro, que é o cara que é mulherengo, que não sabe administrar o dinheiro, enfim, esse tipo de preconceito existe, infelizmente, também porque tem um padrão que alguns jogadores se enquadram, então acabam dando motivo para terem esse estereótipo, mas eu vejo que tem sido mais vantajoso as pessoas me reconhecerem depois e aí há uma certa admiração positiva. Pois é, vamos entrar nessa questão das finanças de jogadores. Tem muitos jogadores que assinam um primeiro contrato, de repente aparecem com uma caminhonete importada. E aí tem outros que aparecem com um correntão de ouro e roupa de marca e tal. E tem casos até de jogadores famosos, jogadores de seleção brasileira, que faliram pouco depois de parar de jogar, seja por negócios mal feitos, negócios que não deram certo, seja às vezes por gastar mesmo. O quanto disso é realidade? Tu que já esteve lá dentro, nos vestiários, o quanto disso é realidade e o que dá para fazer para que isso não aconteça? Então, eu fico muito triste e uma das minhas motivações a fazer esse trabalho e o que me motivou lá no início foi sempre poder ajudar as pessoas, principalmente os atletas, porque a vida de atleta, isso eu consegui formular depois, tá?
quase que uma tese, mas a vida de atleta, ela é uma armadilha. E se você não entender isso cedo, você acaba pego nessa armadilha. Você fica preso dentro dela e você não consegue escapar. E por que que ela é uma armadilha? Ela é uma armadilha porque você, muito jovem, na minha época era diferente, porque a lei era diferente, mas hoje, muito jovem, 14, 15 anos, 16 anos, um atleta tem um contrato aí de 4 mil, 5 mil reais, 8 mil reais, às vezes até mais. E 99,9 vem, como eu vim também, de uma família muito simples, né? Muito humilde. E esse salário, ele passa a ser maior do que muitas vezes o pai ganha, do que a mãe ganha, às vezes maior do que toda a família ganha juntos, somados. Então, muitos pais hoje deixam de trabalhar para cuidar da carreira do filho, né? O que é errado, mas eu entendo quando isso acontece. E aí, se o jogador ele continua se destacando, esse salário vai aumentando. Eu falo muito com as pessoas assim, com 18 anos, ou com 17, na minha época assim, eu já não sei, mas o sonho de todo adolescente, 17 para 18 anos, era tirar a carteira para poder dirigir o carro do pai. Aqueles que tinham carro. Meu pai tinha um Corcel velho, eu tinha vontade de dirigir o Corcel. Outros que tinham Fusquinha, tinha vontade de dirigir o Fusquinha. Aqueles um pouco mais abastados, às vezes, dirigir um carro melhor ou até ganhar um carro do pai. Só que, no futebol, principalmente, o menino com 17 anos, às vezes já tem salário de 30 mil. Ele já consegue comprar um carro. Então, por isso eu falo das armadilhas. Ele, com 18, ele faz o que todo mundo gostaria de fazer, inclusive os adultos. Se a gente perguntar aí para a maioria dos adultos, se tiver um dinheiro para trocar de carro, o brasileiro também gosta muito de carro, iria trocar e ia comprar um carro grande. Então, eu falo que a armadilha que o atleta entra é ele exponencializa todos os desejos mundanos. Tudo aquilo que a gente tem desejo, eu quero ter um celular. O cara às vezes vai e compra 2, ou compra de última geração. Quando fala de um carro, o cara vai lá e compra um carro de 200 mil. Não era para fazer isso. Então, assim, o atleta hoje ele ganha mais desde cedo, eu acho isso ótimo, mas ele não tem a educação financeira para poder entender, nem ele, geralmente, nem a família, que ele tem que dar um passo de cada vez, ele tem que começar aos poucos. Então, é difícil escapar dessa armadilha, quando se ganha muito desde cedo, e por isso os atletas tendem a ter um padrão de vida muito mais elevado do que deveriam, porque eles caem nessa ilusão. O desconhecimento faz com que eles vivam um mundo que eles não vão poder manter quando pararem de jogar. Por isso quebram, não só no Brasil, isso é muito importante frisar, porque eu tenho estudado muito o mercado norte-americano, e lá acontece 78% dos atletas do futebol americano quebram em 2 anos de aposentados, e da NBA, 5 anos após aposentar, 60% quebra. Então, a gente vê que não é uma particularidade do brasileiro. Como tu mesmo falou, tem a questão dos familiares. O pai do jogador, por exemplo, para gerir a carreira do filho. Tem também os oportunistas, infelizmente, né, que veem o talento chegando e vão lá e querem tirar uma casquinha. Mas também tem quem gere de maneira responsável e profissional a carreira dos atletas. Existe um serviço hoje de gestão financeira, de que o jogador possa entregar a gestão financeira para um profissional gerir, administrar e dar, por exemplo, uma mesada para o jogador? Tu, por exemplo, a experiência que tu tem algum cliente teu do futebol que chega a esse ponto de dizer: William, eu recebo tanto, cuida do meu dinheiro, me dá só o suficiente para eu gastar, me dá uma porcentagem, 20, 30, 40% do meu salário, o resto cuida, não quero nem ver. Chega a esse ponto do jogador terceirizar a gestão financeira para alguém? Chega, e um dos maiores erros também é esse, porque você terceirizar sem supervisionar é muito perigoso. Existem pessoas sérias no mercado fazendo um trabalho bom, existem pessoas não tão sérias. Eu falo que o cara que é um 171, se ele não for bom, ele morre de fome, né? Então, o cara tem que ser bom. O cara, para enganar, ele tem que ser bom de lábia. Geralmente, o cara que quer enganar, ele tem a conversa melhor, ele vai falar o que a pessoa quer ouvir. E isso, como você disse, os oportunistas têm aos montes. Mas, felizmente, não tem só oportunista no mercado, eu vejo gente séria trabalhando. E o que acontece é que
assim como os atletas não têm educação, quando a gente olha para a população brasileira, e eu tenho uma irmã que é professora da rede pública em Belo Horizonte, o ensino está cada vez pior. A gente está formando cada vez, a gente não está formando cidadãos. Então, isso é muito preocupante. Quando a gente olha para a população geral, que está assim, a gente vê um atleta sair desse meio, ele também não vai ter uma boa educação, ele não vai ter um bom conhecimento. Então, a minha dedicação, ela é muito voltada para tentar dar uma base mínima para os meus clientes, sejam atletas ou não, porque o tema investimentos por muita gente desconhecida, a pessoa não domina, seja médico, engenheiro, advogado. Então, esse conhecimento é básico para todos. E aí, com esse conhecimento, eu não vou falar que o cara tem que gastar menos, mas simplesmente, se ele olhar quanto que ele gasta, e eu mostro para ele uma conta, que se ele tiver hoje 10 milhões em grana aplicados em um produto conservador, o mais conservador, uma LFT, um produto do governo, hoje está pagando 3%, com a expectativa de inflação de 1,5%, que ele poderia ou deveria gastar só 1,5% de 10 milhões, ele começa a ter uma noção de que o que ele gasta é muito dinheiro. Porque uma pessoa que junta 10 milhões, talvez ainda esteja jogando, a gente está falando aí de 150 mil, dividido por 12, né? A gente está falando aí de pouco mais de 12 mil por mês, que é muito dinheiro. Mas para um atleta que juntou 10 milhões, com certeza ele tem um padrão muito maior do que 12 mil por mês. Então, assim, é muito, muito complicado. E eu considerei 12 não pensando no imposto de renda, que ainda come uma beirada disso. Então, assim, é uma armadilha porque a pessoa olha para a conta, tem 10 milhões, pô, eu sou milionário. E é. Só que em 10 anos, 20 anos, aquele dinheiro vai acabar. Fatalmente vai acabar. William, pela experiência que tu tem no mercado financeiro, pela tua experiência de liderança, pelo símbolo que tu é, fala pra gente fechar a entrevista, um conselho. Pode ser de finanças, pode ser de carreira, pode ser de vida, um conselho que tu queria ter ouvido quando tinha, sei lá, uns 15 anos de idade. Pode ser algo que tu ouviu também. Daqui a pouco tu recebeu um bom conselho nessa idade que te levou onde tu tá hoje. Uma coisa eu acho que linka a outra. Linka sim. Eu nasci numa família também muito simples, né? Muito simples. Eu vi assim inúmeras noites meu pai com um caderninho fazendo anotações. E eu lembro claramente de eu perguntando para ele: pai, o que você está fazendo? Aí ele: estou anotando os gastos que a gente está gastando. Meu pai, se Deus quiser, no final do mês completa 80 anos. Até hoje ele faz as anotações no caderninho, tá? Então, uma frase que eu ouvi, não vou saber de quem, mas que fala que, e eu gosto bastante, é: mais importante, ou tão importante quanto a sua receita, é saber a sua despesa. Então, se você não sabe quanto você gasta na ponta do lápis, na vírgula, você corre um risco muito grande de achar que você poupa 20%, 30%, quando na verdade você poupa 5% do que você ganha. Então, assim, preste atenção na sua despesa. A gente pensa sempre em aumento de salário, mas a gente nunca pensa em controle de despesa. E a despesa, no final das contas, é o que te mata. William Machado, William Capita, de novo, uma honra te entrevistar. Saudações tricolores para ti. Muito obrigado pela atenção dispensada conosco.